Eu sou Marcelo Nascimento, esse é o Pesqueira Histórica. Hoje é dia de Conexão Simbrense e no programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Dona Teresa de Jesus Coelho de Siqueira Cavalcante. Mas antes, se inscreva no canal, deixe um like se gostar do conteúdo, deixe um comentário, ative o sininho das notificações. Se estiver ouvindo pelo podcast, passe pelo YouTube e faça a sua participação. São as coisas que você já sabe e eu sempre repito. Mas agora vamos começar. Dona Teresa de Jesus Coelho de Siqueira Cavalcante, que também assinava sem o Cavalcante, é um nome grande, né? Ela era filha de Manuel José de Siqueira, o fundador de Pesqueira. E ela nasceu na fazenda Pesqueira, em 1803. Era filha de Manuel José de Siqueira e de Dona Clara Coelho. Dona Clara Coelho era filha do capitão Mó Santos Coelho, lá de Genipapo. Ela casou em Pesqueira também em 1819. Casou no sobrado da família, que é aquele sobrado, um dos sobrados que depois formaram o Palácio do Bispo, aquele sobrado que fica ao lado da capela. Isso foi em 1819 e o fato dela ter casado no sobrado é um dos indicativos de que a capela de Nossa Senhora Mãe dos Homens ainda não existia. É que muito provavelmente, né, tudo indica que ela foi construída mesmo em 1822, ou ficou pronta em 1822. E ela casou com um primo. Ela e todos os irmãos, todos os filhos de Manuel José de Siqueira se casaram com primos. E ela, Dona Teresa, se casou com Antônio de Siqueira Cavalcante, que depois se tornaria comendador. Ele é filho do irmão de Manuel José de Siqueira, do Joaquim Inácio, e ele é, portanto, um dos integrantes daquele grupo que ficou conhecido como os 20 de Pesqueira, que eram 20 irmãos. Que alguns nasceram fora de Pesqueira, né? Nasceram na freguesia da Pedra. Inclusive, Antônio de Siqueira, ele não nasceu em Pesqueira, mas veio com a família e teve residência em Pesqueira. Quando eles se casaram, eles moraram na Fazenda Gravatar, que é a atual Fazenda Redenção. Aquela fazenda que fica na altura do atual IF, né, da antiga Escola Técnica, só que do outro lado da rodovia. É a fazenda que, muito tempo depois, né, pertenceu a Dr. Walter Didier. Por isso a gente também chamava de a Fazenda de Dr. Walter. É também a fazenda na qual morou o Barão de Simbres no final, né, de meados até final, mais ou menos, do século XIX. Depois eles se mudaram para o engenho Mataripe, no Cabo de Santo Agostinho. Eles, no entanto, sempre mantiveram contato com Pesqueira, continuaram com negócios na vila, né? Depois Pesqueira se tornou uma vila. E ela, inclusive, Dona Teresa, ela vendeu um sobrado que estava construindo, um sobrado em fase de construção ainda. Não terminou, mas vendeu ele ainda nessa fase de construção. É um sobrado que ficava na atual Praça Dom José Lopes. Esse sobrado ele aparece em algumas fotografias, não existe mais, mas era um sobrado famoso. A gente tem algumas fotografias nas quais ele aparece. E duas grandes curiosidades a respeito de Dona Teresa. A primeira é que ela nasceu em 1803 e morreu em 1883. Portanto, ela foi uma das pessoas que viu Pesqueira como uma fazenda, viu essa fazenda se tornar sede de um distrito da Paz de Simbres, depois sede da própria vila de Simbres, né, do termo de Simbres, e depois a vila se tornar cidade. Quando ela morreu, fazia 3 anos que Pesqueira tinha sido elevada de vila para a cidade. E a outra curiosidade é que ela provavelmente foi a pesqueirense mais velha a ser registrada em uma fotografia. Uma fotografia tirada no engenho Mataripe, no engenho dela, né? O engenho que ela tinha com o esposo, com o comendador. Nesse mesmo dia, ao que parece, o comendador também foi fotografado, porque a gente tem fotografia dos dois.
parece que foi no mesmo dia, né? Pelo estilo da fotografia, pelas roupas, pela iluminação, pelo cenário, dá a entender que foi no mesmo dia. A data a gente não sabe exatamente. Como o comendador morreu em 1872, então a fotografia tem que ser antes disso, né? Talvez seja da década de 1860 ou do comecinho da década de 1870. O comendador também foi registrado, né, como eu falei, em fotografia, mas eu não estou considerando que ele é pesqueirense, porque ele nasceu no interior também, né, aqui na região, só que ele nasceu na freguesia da Pedra, então eu estou considerando ele não pesqueirense, né? Ele fixou residência em Pesqueira, mas eu não estou considerando como pesqueirense. Estou considerando Dona Teresa porque ela nasceu na fazenda mesmo, na fazenda pesqueira. Mas nem vem ao caso, né? É só uma curiosidade, né? A gente não vai ficar discutindo a naturalidade dessas pessoas, mas se a gente for considerar o local exato de nascimento, então dá para dizer que Dona Teresa era assim pesqueirense. Então, eu acho que é isso. É um programa rápido. A intenção não é fazer uma biografia dela, a gente podia estender bem mais. O comendador também teve uma vida interessante, que renderia também um programa, mas vai ficar para outra oportunidade. Eu lembro a vocês que a gente chegou aos 1.600 inscritos. Quando chegarmos aos 2.000, a gente vai bolar um sorteio. O sorteio de alguns livros, os livros que eu tiver à disposição no momento. Tá bom? Então, quando a gente atingir essa quantidade de inscritos, a gente vai bolar as regras e vai divulgar. Sobre Dona Teresa e sobre os 20 de Pesqueira, entre eles o comendador, o esposo dela, eu falei nesse livro aqui, falo um pouquinho deles, o livro Pesqueira de 1800, que eu considero o meu livro mais importante por enquanto. Ele está precisando inclusive de uma segunda edição já, porque algumas novidades a respeito da pesqueira dessa época apareceram, né? Acontece isso, fontes novas vão aparecendo, a gente às vezes até muda a análise de algum fato passado devido a essas fontes que foram descobertas, então merece uma segunda edição que deve sair, não sei ainda quando, mas deve sair uma segunda edição, mas ainda assim, essa primeira edição eu considero um bom livro, ainda vale muito a pena ler. E o melhor lugar para você comprar esse livro e os outros meus é na Amazon. E eu sempre deixo o link para a compra desses livros na descrição dos programas. Sempre deixo da Amazon porque realmente é o melhor lugar, o preço é melhor e o frete também é melhor do que no próprio clube de autores, que é por onde eu faço as edições. Tá bom? Então é isso e até o próximo programa. E bata no sininho para ativar as notificações. Agora sim, terminou.